Boa noite, telespectador. Nosso entrevistado hoje é o Dr. Carlos Romeiro, ortopedista especializado em cirurgia de coluna vertebral e membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Vai conversar conosco sobre os tratamentos da coluna. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, doutor Leão. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso tê-lo aqui no nosso programa. O que é lombalgia? Lombalgia, lombo vem de região lombar. A região lombar é aquela região compreendida anatomicamente entre as últimas costelas e a prega glútea, a linha do bumbum. Então essa é a região lombar. Algia é dor. Então lombalgia é dor nessa região lombar. Isso é um fato interessante que culturalmente o brasileiro ele chama dor de coluna. Né? Você chega, eu tenho muita dor de coluna. Na realidade o termo correto é lombalgia. Por que eu insisto muito nessa tecla? Porque dor de coluna a gente praticamente exclui qualquer outra causa para lombalgia. E existem muitas causas, mais de 50 causas listadas para lombalgia. Desde fatores psicossomáticos até fatores inflamatórios, neoplásicos. Então não é apenas a coluna que é responsável pela dor lombar. Existem N outras coisas. A fibromialgia pode dar dor na coluna também, Carlos? Sem dúvida nenhuma. A fibromialgia é uma entidade que vem sendo estudada como um distúrbio na sensibilidade. Aquele paciente de fibromialgia, ele tem um limiar de dor um pouco diferente. Então, pontos de tecido fibroelástico, de tecido muscular, de fáscia, são dolorosos. E a região anatômica onde a gente tem mais músculo, a região anatômica onde a gente tem mais fáscia, é a região das costas inteira. Então, o primeiro sintoma do paciente de fibromialgia é dor nas costas de uma forma geral. Os problemas de coluna podem dar dor nas pernas, nos braços? Esse é o sintoma que mais preocupa a gente. Quando a gente pega um paciente que tem dor lombar isolada, ou seja, não tem nenhum outro sintoma associado, e não tem o que a gente chama nem de red flags ou yellow flags, seria bandeiras vermelhas e amarelas, que levam a gente a pensar em gravidade. Isso são gradações, classificações que levam a gente a pensar em gravidade. A gente se preocupa quando esse paciente começa a apresentar sintomas de compressão neurológica. A coluna vertebral ela funciona como um quadro de distribuição de energia de uma casa. Você pensar num quadro de distribuição de energia onde você tem os disjuntores. Cada disjuntor daquele manda um fio que vai para determinado cômodo da casa. Um fio que vai para o banheiro, um fio que vai para a sala, um fio que vai para o quarto. Então a coluna é mais ou menos isso. Então a coluna cervical ela manda os fiozinhos que vão conduzir os impulsos elétricos para os braços. A coluna lombar manda os fiozinhos que vai conduzir os impulsos elétricos para as pernas. Então, a partir do momento que você tem qualquer doença na coluna vertebral que leve ao comprometimento, à compressão de um fiozinho desse, que é a raiz nervosa, você vai ter sintoma irradiado para a perna ou para o braço. Então, preocupa muito mais para a gente o paciente que chega com dor lancinante, dor intensa na perna, do que aquele que tem dor isolada nas costas. É muito mais. O nervo ciático está onde aí nessa história que tem muita gente que tem a dor do ciático e não sei o quê? Na realidade, o nervo ciático é uma coisa interessante, né? Primeiro que o nervo ciático não é formado na coluna. E muita gente acha que o nervo ciático é da coluna. Isso é uma coisa interessante. O nervo ciático é o nervo mais calibroso e mais longo do corpo humano. Ele é formado por raízes nervosas, ou seja, a gente tem as raízes nervosas, que são pequenos nervos, que quando eles saem da coluna, eles se juntam e formam um nervo mais calibroso. Então o nervo ciático ele é formado exatamente nesse ponto. E ele caminha pela face posterior, ou seja, de trás da perna da gente, até o tornozelo. Ele vai se ramificando, obviamente, vai emitindo ramos, mas uma compressão numa raiz dessa que vai formar o ciático, leva a dor em todo o território do ciático. Carlos, é um assunto que desperta uma curiosidade enorme e um tempo absurdo para a gente falar sobre isso, que não vai dar para a gente conversar aqui na televisão. Então, você, para o nosso telespectador, passe o seu número e quem quiser um esclarecimento maior, qual é o seu endereço? É um prazer, mais uma vez, doutor Leão, muito obrigado pelo convite. Eu atendo no Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife, em Encore, que fica no Rio Mar. O telefone é o 99229-0689. E qualquer pessoa pode falar comigo, tirar dúvida através do Instagram, que é hoje a ferramenta que eu mais utilizo para comunicação, que é o @dr.carlosromeiro. Agradecemos a sua participação e você em casa não sai daí. Logo mais voltaremos após o intervalo.